Boa tarde a todos, paz seja convosco. Hoje eu quero falar sobre um livro que todos conhecem, o livro mais importante de todos os tempos, a Bíblia Sagrada. Você tem uma Bíblia na sua casa? Bem, a Bíblia contém 66 livros. Ela é uma pequena biblioteca, digamos assim, e foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus, segundo ela mesma diz. Homens santos de Deus foram inspirados para escrever as palavras que aqui estão escritas. Mas você conhece a história da Bíblia? Tem uma parte da história que eu vou contar para vocês hoje. E ela inclui uma menina de 8 anos, Mary Jones. Mary Jones nasceu no país de Gales, que fica nas Ilhas Britânicas, é bem longe daqui. Mary Jones tinha 8 anos. Ela gostava muito de ir à igreja com a sua mãe. Ela amava ouvir os sermões do pastor. Amava. Mas naquela altura, 1792, era muito difícil ter uma Bíblia porque custava muito caro. Nem todos podiam ter uma Bíblia em sua casa. E Mary Jones tinha muito desejo de ter uma Bíblia para poder ler as histórias lindas que ela sabia que tinham lá, que ela ouvia na igreja, na escola bíblica também. Bem, Mary tinha duas dificuldades, era pobre e também não sabia ler. Bem, então tinha que ir por etapas. Sendo uma menina muito inteligente, então ela pensou, eu primeiramente preciso aprender a ler. Mas ela morava numa vilazinha muito pequena, não tinha escola lá. Mas quando ela tinha 10 anos, isso 2 anos depois, ela foi para a escola e começou a ler. E nesse meio de tempo, entre 8 e 10 anos, todo o dinheirinho que ela pegava, que ela conseguia, ela ia economizando, porque o propósito dela era ter a sua Bíblia. Mas agora ela já estava na outra parte, que é aprender a ler para poder ler a sua própria Bíblia. E ela colocou isso na cabeça. Fazia pequenos trabalhos para os vizinhos e ganhava uns trocos, algum dinheiro. E então, quando começou a estudar, ela se tornou uma das melhores alunas da sua classe. Se aplicou muito. Certa vez uma irmã tinha dito para ela, Mary, quando você aprender a ler, pode ir na minha casa ler a nossa Bíblia. E ela fez isso mesmo. Quando ela aprendeu a ler, ela foi na casa dessa irmã para ler a Bíblia. Olha, ela leu tanto, que ela memorizou, desculpe, ela memorizou capítulo 7 de Mateus, do Evangelho de Mateus. Ela memorizou. Tanto é que ela lia em casa. Ela recitava em casa para os seus pais. E eles ficavam muito felizes, que eles não tinham a Bíblia em casa. E ela gostava muito daquele versículo de pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis, bater e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ela gostava muito, e está lá no capítulo 7 de Mateus, você pode conferir depois. Bem, Mary Jones economizou 1 ano. Mesmo assim, quando ela foi contar as economias, não tinha o suficiente ainda para comprar a sua Bíblia. Bem, ela ficou aborrecida, mas ela não desistiu, não. Ela tinha convicção de que era aquilo que ela queria. E ela batalhava para poder conseguir realizar o sonho que era ter uma Bíblia em casa. Às vezes a gente tem uma Bíblia em casa e nem lê, né? Mas Mary Jones, o desejo dela era ter uma Bíblia em sua casa. Porque ela amava a Bíblia, amava a palavra de Deus. Bem, ela ganhou de uma senhora uma galinha. E essa galinha botava ovos. E Mary vendia os ovos para poder ganhar mais dinheiro. Eles viviam uma vida muito simples. E o pai de Mary estava sempre doente. Isso dificultava um pouco as coisas. Mas depois de 4 anos economizando, ela finalmente tinha a quantidade certa para ter uma Bíblia. E então, agora tinha outra pergunta. Onde comprar a Bíblia, se ela morava numa vila tão pequenina? Bem, a mamãe disse, pergunte para o pastor da nossa igreja, ele sabe. Então o pastor disse, sei onde tem, sei. É uma cidade que fica a 40 quilômetros daqui. E naquela altura não tinha carros, nem nada disso, era uma menina muito pobre. Mas ela disse, eu vou lá comprar minha Bíblia. Foi difícil convencer os pais, porque ela só tinha 15 anos, mas depois de muito argumento, papai e a mamãe disseram, deixa ela ir. E lá foi ela. Para economizar o sapato,
ela foi descalça, carregando o sapatinho na mão. Andou, 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 andou. Quando estava já anoitecendo, ela chegou naquela cidade. Ela viu ao longe que a cidade estava lá. Ela limpou seus pés, ela colocou seu sapatinho e foi para a casa do reverendo Thomas Charles, que foi o endereço que lhe deram. Este reverendo tinha Bíblias, mas tinham que ser encomendadas, porque custavam caríssimo. Então, quando chegou, ela disse, olha, eu quero comprar uma Bíblia. E ele disse, minha querida, todas as Bíblias que eu tenho são de encomenda, não tenho nenhuma sobrando. Ela então começou a chorar. Não conseguiu disfarçar o desapontamento. Começou a chorar e então o reverendo ficou compadecido daquele choro daquela menina. Então ele pegou uma das Bíblias de encomenda e disse, aqui está, fique com esta. Ela ficou tão feliz, ela voltou para casa radiante de alegria. Mas o reverendo começou a pensar, quantas outras pessoas, como Mary Jones, terão desejo de ter uma Bíblia e não têm? E as Bíblias custam tão caro. Então ele juntou com outras pessoas para desenvolver uma ideia, para tornar a Bíblia um livro mais acessível para todas as pessoas. Em 1804, a Sociedade Bíblica Britânica foi fundada, tornando assim as Bíblias mais acessíveis. Mas a princípio só tinha em inglês, não tinha em português. Com o tempo, eles foram percebendo que tinha que traduzir para outros povos, para que outras pessoas tivessem acesso também a ler a Bíblia. Bom, em 1855, os primeiros missionários chegaram ao Brasil e trouxeram Bíblias. E depois, eles mandavam vir Bíblias da Sociedade Britânica. Sabe o que acontecia com essas Bíblias? Muitas delas eram queimadas pelos inimigos do Evangelho. Então, muitas não chegavam até as pessoas. Mas o tempo foi passando e, graças a Deus, homens foram se levantando para tornar que a Bíblia fosse ainda mais acessível e que tivesse traduzida para outros povos, como, por exemplo, para a nossa língua, o português. Em 1917, a primeira edição de Bíblias foi imprimida aqui no Brasil. Primeira edição de Bíblias. E deve ter sido uma grande alegria, não é? Em 1940, a Sociedade Bíblica Britânica veio para o Brasil e também começou a produzir Bíblias aqui escritas em português. Agora já eram mais baratas, mais pessoas já podiam comprar. Em 1948, a SBB, Sociedade Bíblica Brasileira, foi fundada aqui no Brasil e então, desde então, essas organizações vêm batalhando para que mais e mais pessoas tenham acesso à Palavra de Deus, esse livro tão importante. Você está vendo? Começou uma menininha de apenas 8 anos, vê o plano de Deus como é. Mary Jones, tinha 8 anos, a história de Mary Jones. Esta é a parte da sua infância, mas ela voltou para sua casa com a sua Bíblia nos braços, e a vida de Mary Jones foi para servir a Deus e para tornar a Palavra de Deus divulgada e que mais pessoas ouvissem a Palavra de Deus. Ela criou seus filhos no temor do Senhor e ela foi uma pessoa que serviu a Deus até o dia que Deus a tomou. Mas olha que grande papel que ela cumpriu para que a Bíblia chegasse até nós, não é verdade? Você sabia que nem todos os povos têm a Bíblia traduzida? Você sabia que existem dificuldades em encontrar tradutores para a Bíblia? Porque vários povos são dialetos difíceis e dificuldade para poder introduzir lá. Mas existem pessoas trabalhando para que a Bíblia Sagrada chegue a todos os povos. Alguns países só têm o Novo Testamento, outros só têm alguns livros, outros só têm algumas folhas traduzidas. Mas nós precisamos orar por tradutores e por missionários que levem a palavra de Deus. Eu tenho aqui um exemplar, esse aqui é Novo Testamento, Salmos e Provérbios. Em todo hotel tem, isso aqui é do trabalho dos Gideões, em todo hotel tem, hotel, escritório, eles deixam isso gratuitamente e toda pessoa tem acesso. Essa daqui é a minha Bíblia, que é mais antiguinha, ganhei do meu filho. E a isso eu quero adicionar uma outra coisa. Eu, quando tinha 7 anos de idade, ia na escola bíblica. Certa vez o professor, John Classen é o nome dele, ele fez um desafio para nós.
Ele disse assim: todos que decorarem, memorizarem os livros da Bíblia vão ganhar uma Bíblia. E era uma Bíblia muito simples, de capa dura. Quando eu olhei aquela Bíblia, tive tanto desejo de ter uma Bíblia. Foi a primeira Bíblia que eu tive na minha vida. O que aconteceu? Eu cheguei em casa, eu anotei todos os livros da Bíblia, 66. Anotei todos num papelzinho e comecei a decorar. Eu não me lembro como é que eu fiz para decorar. Eu não lembro se eu decorei de 2 em 2, de 4 em 4, de 6 em 6. Eu sei que eu tinha 7 anos de idade. E no dia marcado, lá estava eu, em pé, diante de todos. E disse os 66 livros da Bíblia. E assim o professor passou às minhas mãos a minha primeira Bíblia. Foi um dia muito feliz para mim. E olha, eu estou com 61 anos. Eu sei os livros da Bíblia de cor. Até hoje. Eu passei tanta coisa nessa vida, mas eu não esqueci aquilo que eu memorizei com 7 anos. E memorizei com tanto gosto para poder ter a minha primeira Bíblia. Olha lá. São histórias bonitas, não são? E é verdade que se você pesquisar mesmo na internet, a história de Mary Jones é verdadeira. Eu resumi um pouco a história para vocês, mas Deus usou uma menina de 8 anos para que a Bíblia, para que homens despertassem, para tornar a Bíblia, que era um livro tão caro e tão difícil de se conseguir, para que tornasse a Bíblia acessível. Hoje em dia, só não tem Bíblia quem não quer mesmo nos países onde a Bíblia já é distribuída. Não estou falando daqueles países onde não tem realmente tradução ainda, mas estou dizendo no Brasil, por exemplo, todos têm acesso à Bíblia. Olha, leia a Bíblia, porque só na Bíblia nós temos conhecimento de quem é Deus, qual é o plano dele para nós e sobre o Senhor Jesus Cristo, aquele a quem nós devemos receber como Salvador e amigo, aquele a quem nós precisamos agradar e aquele que vem um dia buscar todo aquele que o recebe como Senhor e Salvador para levar para morar no céu um dia. Essa é a linda história da Bíblia. E essa que eu contei foi a história de Mary Jones, uma missionária de apenas 8 anos. Por hoje é só. Até o próximo vídeo, então. Fiquem na paz do Senhor.